Josué capítulo 5, versículo de 1 a 12. Aliás, eu vou ler do 10 a 12. Do 10 a 12, não de 1 a 12, do 10 a 12. Amém? Diz assim: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram os pães sem fermentos e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comer o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e nós estamos crendo, Pai, neste ano de 2025, de grandes possibilidades do Senhor, de coisas novas, ó Deus, de coisas que nós vamos provar que nós não provamos, vamos experimentar o que nós não experimentamos, de intimidade que ainda não tivemos com o Senhor. Eu creio, Senhor, na vida pessoal, familiar, profissional, ó Deus, no chamado, na célula, na igreja, o Senhor vai se movimentar no nosso meio e as possibilidades vão estar diante de nós. E eu abençoo cada vida e cada família nessa noite, os que estão aqui da igreja, membros da igreja, os que estão nos visitando, que este ano, Senhor, seja o ano, ó Deus, de ser surpreendido pela Tua graça, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. A despeito, ó Deus, da situação que nós estamos vivendo, o país como está passando, mas nós cremos num Deus de possibilidades, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema então dessa mensagem, um ano novo de possibilidades. É este ano de possibilidades que eu creio que nós vamos estar experimentando nesse ano de 2025. E se a gente olhar esse texto de Josué capítulo 5, aqui eles já estavam com o pé na terra prometida, né? Aqui eles estavam em Gilgal, mas a gente pode analisar o texto e podemos observar pelo menos 3 fases, né? 3 etapas deste povo, o povo de Israel, desde quando saiu do Egito. A primeira delas é lá no Egito mesmo. Egito era escravidão, era servidão. Egito era lugar de tormento. Egito era um lugar que eles estavam com a alma aflita pela servidão. E não é o local em si, não é a localidade. Tanto que a gente viu no mapa, nós já temos missionários no Egito. Glória a Deus por isso. Mas não é o local em si, mas a servidão que tinha no Egito, quando esse povo estava lá no Egito, é comparada à amargura do pecado. Então, quando a gente pensa no Egito, a gente pensa nessa amargura da servidão que é relacionada ao pecado. E o pecado nada mais é do que isso. Quando a gente está no pecado, a gente fica debaixo dessa servidão, amarrado nessas coisas, sem conseguir sair e com a alma fervendo. Então, se há uma escravidão que te segura em algum tipo de vício, e você cada vez que comete isso, vem aquele peso na sua consciência, e você quer sair e não consegue, este é o peso do pecado, essa é a aflição que aquele povo estava passando, que queria sair, mas não conseguia, ao ponto deles começarem a clamar, ao ponto deles começarem a gritar para Deus, para libertar daquela servidão, daquela escravidão. Então, Egito é essa servidão. Na Páscoa, que foi instituída justamente, né, lá no Egito, no período que eles estavam para sair, na última praga, os israelitas eles comiam era uma ordem de Deus, né, comer as ervas amargas e o pão sem fermento, para lembrar desse período, né, de escravidão, de servidão, que gerava angústia na alma. Então a servidão no Egito é comparado também, né, à amargura dos pecados. Então o pecado traz essa angústia, essa escravidão, essa servidão que a gente fica debaixo de um tacão do diabo, do inferno, como eles estavam, ao ponto de não suportar e clamar ao Senhor. E eu creio que este ano vai ser o ano de você se libertar completamente de toda a escravidão, de toda a servidão, de todo o pecado e ver muitas possibilidades de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família.
A outra fase deste povo foi no deserto. Então Deus liberta, eles saem do Egito debaixo daquela escravidão, daquela servidão pesada, e eles então vão para o deserto. O deserto era para ser 40 dias. E quantos dias foram? Ou melhor, quantos anos? 40 anos. Deserto é passagem. Deserto é lugar de nós sermos aprimorados. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele tem propósito. E o propósito sempre é nos ensinar algo novo, nos aprimorar para algo novo, nos dar subsídio para um chamado, para a obra que Ele tem para nós. Deserto é para isso, mas não é para ficar 40 anos no deserto, era 40 dias, mas pela murmuração, pela desobediência, este povo ficou 40 anos rodando no deserto. Teve um tempo da nossa vida, da minha vida, a vida de Cláudio, no casamento, que nós passamos por um deserto. Não foram 40 anos, nem 40 dias, mas foram 2 anos e meio que nós ficamos desempregados, e foi um tempo muito difícil no deserto. O maná que a gente tinha naquela época era aipim, o quintal era grande, então produzia muito aipim, e de manhã era aipim cozido com café, no almoço era aipim frito, e à noite, sopa de aipim. 2 anos e meio, mas você pode me convidar para comer um bobó lá na sua casa, que eu vou gostar demais. Não enjoei do aipim não, glória a Deus. Então foi um deserto que nós passamos, mas foi um tempo que nós aprendemos muito. Nunca nós recebemos tanto como nós recebemos naquela época. Nunca nós tivemos tantas experiências como nós tivemos naquela época de 2 anos e meio. Nunca a gente teve uma visitação tão forte de Deus, porque a gente vivia numa total dependência, porque o salário que a gente tinha não era nenhum salário, era 75% de um salário mínimo. E você imagina como viver assim. Na época o Lucas e a Rebeca eram crianças, pequenos, então tinha toda a despesa com eles, mas a gente via a provisão de Deus. De vez em quando aparecia, abria a porta, aparecia uma cesta lá, não sabíamos quem mandou, e a gente só agradecia, tirava o dízimo daquela cesta, porque se a gente olhar para trás, tem gente pior do que nós. Tirava o dízimo e entregava. Foi um tempo de deserto, mas um tempo de muito crescimento. Deus nos ensinou a trabalhar com finanças. Deus nos ensinou, nos moeu, quebrou e nos fez de novo. Então, deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar de crescimento, de aprimoramento, e é passagem. Nós não vamos morrer no deserto, mas esse povo que saiu do Egito morreram no deserto, 40 anos. Todos que saíram, ninguém, a não ser Josué e Caleb, que entrou na terra prometida. Mas todos morreram no deserto. O deserto foi o maior cemitério da história por causa da desobediência e murmuração daquele povo. Mas deserto sempre vai ser lugar de preparo, sempre vai ser lugar de Deus nos aprimorando. Se você olhar Mateus 4:2, vai falar do próprio Jesus. E ele fala o seguinte: tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, foi no deserto. Deus enviou para o deserto para começar o ministério de Jesus. Então, deserto em si é passagem, é lugar de crescimento, aprimoramento, mas não pode ser lugar de morada. Crente não mora no deserto, crente não vive no deserto. Se a sua vida é deserto após deserto, tem algo que a gente precisa colocar diante de Deus, porque não está correto. Então, deserto é passagem, E a terceira etapa da vida, deste povo de Israel, é a entrada na terra prometida. Então, é a terra prometida. Ali é sinônimo de multiplicação. Ali é sinônimo de milhares de possibilidades. Ali é sinônimo de uma janela aberta, a janela do céu aberta. Ali é promessa de Deus, é ano de possibilidades. Tanto que o texto que nós acabamos de ler, ele fala assim: olha, eles comeram do fruto da terra. E depois que eles comeram, o maná cessou, porque não precisa mais de maná, porque agora tem uma imensidão de frutos para a gente explorar e usar. Nós somos, quando aceitamos a Jesus, caminhamos com Ele, nós somos o povo mais feliz da terra, e temos todas essas possibilidades. 1 Coríntios 2:9, ele vai falar muito bem sobre isso. Ele diz assim: como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então essa promessa é para você.
nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana imaginou o que Deus tem preparado para você, para a sua família, para a sua casa, neste ano de 2025. É muitas possibilidades. Você está com o pé na terra prometida, na Canaã, de explorar tudo quanto Deus tem para nós neste ano. E não era um lugar fácil, e não era um lugar tranquilo, e não era nada caindo do céu como maná, era conquista. Ó, no braço, mas debaixo da bênção do Senhor, debaixo da graça do Senhor. É Deus que conduzia. Eles conquistaram aquela terra, mas Deus estava à frente. Ele que era o Senhor dos exércitos, Ele que era o general, Ele que estava à frente da batalha, e Ele dava a direção. Vai nessa direção, vai nesse caminho, vai nesse caminho. E assim eles conseguiram, e assim eles conquistaram a terra. O nosso Deus é um Deus de possibilidades. Nosso Deus é um Deus de possibilidades. E Ele já preparou inúmeras possibilidades para você neste ano. Amém? Inúmeras possibilidades para você, para a sua casa, neste ano de 2025. E é sobre isso que nós vamos trabalhar. 3 atitudes fundamentais para abrir as janelas de possibilidades. Se você seguir essas 3 atitudes, certamente, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, muitas possibilidades vai abrir na sua vida, na sua família, na sua casa. 3, algo simples, relativamente simples, mas que nós temos muita dificuldade. Mas é o que está aqui nesses textos, nesses versículos nós lemos desse texto. 3 possibilidades que é acessível a nós e que vai promover realmente várias possibilidades, vai te colocar na terra prometida, debaixo das promessas. Quem quer isso? Quem está disposto? Lógico que nós estamos dispostos a essas possibilidades de Deus, a janela dos céus abertas e a gente avançando. E eu não estou falando exatamente sobre questões financeiras, mas eu estou falando de uma saúde espiritual, eu estou falando de uma saúde familiar, eu estou falando de sabedoria para você conduzir os seus negócios, eu estou falando de coisas grandes que nem um olho viu, nem ouvido ouviu, nem a nossa mente pode imaginar o que Deus tem preparado para nós nesse ano de 2025. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. A primeira atitude, que é fundamental, tem que começar por aí. E hoje eu creio, ninguém vai sair daqui sem tomar essa decisão. Primeira atitude, pode colocar aí na tela para nós. Renovar a aliança com Deus. Primeira atitude para abrir as possibilidades em 2025, renovar a aliança com Deus. Versículo 2, nós não lemos, mas o versículo 2 ele fala assim: faça facas de pedras e circuncide os israelitas de novo. O que está acontecendo aqui? Como eu falei, o povo saiu do Egito. Quem saiu do Egito já tinha passado por esse processo de circuncisão, porque foi uma ordem de Deus lá no Velho Testamento que todos os homens tinham que passar por esse processo. Era uma marca de que nós somos o povo de Deus. A marca no Velho Testamento era a circuncisão. Todo judeu, nasceu o próprio Jesus, ele passou por isso no 8º dia. Então todos tinham que estar circuncidados. Todos tinham que passar pela circuncisão, que é, se fosse colocar o nome de hoje, a cirurgia de fimose, de remover a carne, a pele do prepúcio. Então, todos tinham que passar, e só os que nasceram. Nenhum dos homens que saiu do Egito entrou na terra prometida. Só os que nasceram no deserto, 40 anos. Então tinha menino de 40 anos, tinha menino de 39, tarará, até 1 ano, porque o povo do Egito é fértil. Se a gente olhar lá na história mesmo, quando eles estavam lá, uma das ordenanças de Faraó para parar o povo era: mata esses homens, porque aí as parteiras falam: não, essas mulheres elas têm parto com maior facilidade, elas engravidam e têm filhos, elas são férteis. Então eles eram férteis, então nasceu muita gente no deserto, mas todos que saíram do Egito morreu. Só entrou na terra prometida os que nasceram no deserto. E aí é este povo que peregrinou por deserto 40 anos, que experimentou diversas manifestações do cuidado de Deus no deserto,
o sapato crescia, não envelhecia, o maná caía do céu, a água tinha da pedra, tinha carne, tinha toda a provisão que eles, desse cuidado de Deus, mas todos morreram. E os que estavam ali, aqueles meninos que nasceram, eu creio que assim como nós, nesse dia de hoje, estavam cheios de expectativa. Vamos entrar na terra prometida. Olha, a promessa de Deus está se cumprindo. Olha, já está acontecendo neste ano. Olha, nós já estamos comendo aqui frutos da terra. E nós vamos entrar, mas Deus fala assim: Josué, todos vão ter que renovar a aliança comigo. Todos vão ter que passar pela circuncisão. Todos vão ter que ter uma marca. Todos vão ter que ter realmente um compromisso comigo. Todos realmente vão ter que afirmar este compromisso, para que realmente eu possa abençoar em várias possibilidades na conquista da terra. Não é diferente dos nossos dias hoje, não é diferente da nossa vida agora, não é diferente de 2025. Se você quer começar abençoado e abrir uma janela de possibilidades, tem que haver um renovo de aliança. E a pergunta é: quem está disposto a renovar a aliança com o Senhor nessa noite? Eu creio que ninguém pode, mas não deveria sair daqui sem renovar uma aliança com Deus. Ninguém poderia sair daqui sem firmar um compromisso. Senhor, eu quero me aliançar com o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero me comprometer com a Tua palavra, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero abrir o meu coração, e eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Esta é a porta que vai abrir as possibilidades para 2025, para 2026, para 2030, 2050. E não é só para você, é para gerações, é para os seus filhos, é para os seus netos, é para todos. Quando uma pessoa assume um compromisso diante de Deus de renovar uma aliança, a casa dele é transformada, a família é transformada. É como eu orei pelo João, pela Quiola, Jesus está presente. É lógico que isso não é sinônimo de que nós não vamos ter problema, mas no meio do problema Jesus está lá nos dando sabedoria para administrar qualquer que seja o problema e conquistar. Isso abre porta de possibilidades, isso abre a nossa mente para enxergar aquilo que nós não estamos enxergando, para ver aquilo que nós não estamos vendo. Então é esta aliança com Deus que faz isso. A primeira coisa que tem que fazer para conquistar a terra prometida, a promessa de Deus, é renovar uma aliança. É renovar uma aliança com o Senhor. E eles estavam ali, chegando na terra prometida. Eles atravessaram o Jordão. O Jordão foi o primeiro obstáculo. O Jordão foi o primeiro obstáculo, mas eles atravessaram aquele obstáculo, e foi algo assim maravilhoso, porque Deus, da mesma forma que abriu o Mar Vermelho, Ele segurou as águas do Jordão e eles passaram pelo rio em seco, e eles atravessaram, foi o primeiro obstáculo. Então, Jordão é o limite, Jordão é o limite da mudança, Jordão é o limite de sair do deserto e entrar na terra prometida. O Jordão eu abandonei aqui tudo, deixei tudo para trás, e agora estou na presença de Deus, debaixo da promessa dEle na terra prometida. Então hoje, nesta noite, é o momento de sair do Jordão, atravessar o Jordão e pisar na terra prometida, nas possibilidades de Deus. Esta noite nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos entrar nessas possibilidades, nós vamos tomar posse das promessas de Deus, e nós vamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Quando eles chegaram, então, a atravessar o Jordão, eles chegaram em Gilgal. Gilgal, em hebraico, significa círculo, e simboliza a nossa necessidade de uma preparação espiritual frente à grande jornada de possibilidades que Deus tem para nós, rumo à terra prometida, rumo ao céu, porque a nossa terra prometida é a Jerusalém celestial. Então, quando chegamos aqui em Gilgal, é a necessidade de preparação, é a necessidade de renovar a aliança com Deus. Chegamos em Gilgal, se você está em Gilgal, se você está nessa posição, chegou o momento de fazer uma aliança com o Senhor. Chegou o momento de renovar a aliança com Deus. Chegou o momento de falar: Deus, até então, 2024, a minha vida estava assim, assim, assado, mas nessa noite eu quero renovar uma aliança com o Senhor. Eu quero me comprometer na Tua palavra, na oração, na minha célula, na igreja, na minha vida devocional. Algo vai mudar, Senhor.
porque grandes possibilidades o Senhor tem para mim. Então, Gilgal era um lugar de renovação, lugar de preparo, lugar de reestabelecimento, lugar de tomar posse de todas as bênçãos do Senhor para a nossa vida. E aí, o que aconteceu ali em Gilgal? Circuncisão. Tinha que remover a carne. Duas coisas, na verdade. Teve a circuncisão e a celebração da Páscoa. Desde quando eles saíram do Egito, quando instituiu a Páscoa, e é muito bom falar nisso, porque Páscoa, tanto Páscoa, Natal, está bem deturpado, né, nos dias de hoje. E quando se fala de Páscoa, o que vem à sua mente? Diante de tanta propaganda, quando se fala de Páscoa, aí vem um coelho. Páscoa é coelho? Páscoa é chocolate? A Páscoa é o cordeiro morto. E quem é o cordeiro? A Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus é o cordeiro pascual. Jesus é o cordeiro pascual, ele que derramou o sangue. Então teve duas coisas aconteceram. Primeiro a circuncisão, e logo depois que eles se recuperaram, porque não era uma cirurgia fácil, ela é dolorida, e fiquei imaginando, naquela época, sem anestesia, eu fiz essa cirurgia, velho, e não foi fácil. Jesus tem misericórdia. Falei com a minha esposa, fica longe de mim, pelo menos alguns dias. Não é fácil, é dolorida. Inclusive, se o inimigo soubesse disso, todos os homens que estavam ali naquele período, um bom tempo, eles estavam debilitados, não conseguiam sair para a guerra. Mas eles cumpriram a ordem e obedeceram a palavra do Senhor, mesmo diante da dor, mesmo diante das circunstâncias, eles ficaram ali. Então, teve esse momento da circuncisão, e logo depois que eles recuperaram, aí vem a Páscoa para selar aquele momento. A Páscoa para dizer que agora o Senhor Jesus é o Cordeiro Pascual. E a Páscoa no Novo Testamento, ela se encerra com Jesus instituindo a ceia do Senhor, a Santa Ceia. E ali ele fala, este é o meu corpo, este é meu sangue, e ele então introduz a ceia do Senhor, e isso representa a Páscoa. Então, primeira coisa que precisa acontecer quando chega em Gilgal é remover a carne precisa ser removida, a carne precisa ser removida. E quando a gente fala de carne, e a gente vai para Paulo falando sobre isso, ele fala das obras da carne e frutos do Espírito. Quais são as obras da carne? Ciúmes, contenda, inveja, dissensão, facção, glutonaria, bebedice, tem mais coisas. A carne precisa ser removida. Você entende que para 2025 ser um ano de possibilidades, você tem que eliminar a carne? Você tem que tirar a carne? Agora, os frutos do Espírito qual é? Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, entrar em Gilgal é remover a carne, é tirar a carne. E isso não é fácil, falando parece ser. Mas a próprio Paulo falando, ele fala que isso milita, a carne milita contra o Espírito, e é uma luta constante. Nós temos que lutar contra isso. Porque senão, se você se deixar por essa carne, você vai estar em pecado e debaixo da servidão, como eles estavam lá no Egito. Então, negligenciar a aliança do Senhor de remover a carne, se eu não tirar, é adultério. Negligenciar a santidade é andar em conformidade com o mundo, e eu tenho que fazer isso. O caminho da carne é morte, mas se eu remover, meu caminho é de vida e vida eterna. Quando não obedecemos à voz do Senhor, nós morremos no deserto. As possibilidades se fecham, as possibilidades acabam. Você olha para um lado e para o outro, areia. Olha para frente, areia. Olha para trás, areia. Não tem possibilidades. Não tem. Agora, quando eu tomo uma posição diante de Deus de remover a carne e ser realmente renovar essa aliança com o Senhor, aí as coisas mudam. Aí as possibilidades aparecem. E nós temos hoje no Novo Testamento, né,
Não temos mais essa cirurgia como um pacto de selo para ser um povo de Deus reconhecido. Mas nós temos no Novo Testamento um selo, que é o selo do Espírito Santo. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu tomo essa posição de renovar uma aliança, eu quero me aliançar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero tomar uma posição, eu quero aceitar a Jesus. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, este é um selo no nosso coração. A circuncisão acontece no nosso coração. A circuncisão acontece no nosso coração, aquele selo do Espírito Santo. Efésios 1:3, ele vai dizer, nele, quando vocês ouviram, quando vocês creram na palavra da verdade, quando vocês aceitaram o Evangelho, quando vocês aceitaram a Jesus, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Quem tem o selo do Espírito Santo aí? Quem quer receber esse selo da promessa? O selo do Espírito Santo. Primeira coisa, renovar a aliança com Deus. Não dá para ter possibilidades abertas, não dá para entrar na terra prometida, não dá para tomar posse de tudo isso, se nós não renovarmos uma aliança com Deus. E eu creio que todos, nessa noite, vai renovar a sua aliança com Deus. Ninguém vai sair daqui sem tomar essa decisão. Segunda atitude desse povo, que é fundamental e também é acessível a nós. Primeira, renovar a aliança, acessível a nós. Segunda, tomar posse das promessas. Tomar posse das promessas. Olha o que diz nesse versículo 11. No dia seguinte ao da Páscoa, no mesmo dia, eles comeram pão sem fermento e grãos de trigo tostado, produto daquela terra. Tomaram posse da promessa. Eu fiz uma aliança com Deus. A palavra do Senhor está aqui, cheia de promessas. Aliás, sabe quantas promessas tem aqui? De Deus para nós? Quantas promessas de Deus para você, para sua casa, para sua família tem na palavra? 8.000 promessas. 8.000 promessas. 5.000 estão no Velho Testamento. 3.000 estão no Novo Testamento. Você acha que uma dessas 8.000 não é para você? Você acha que pelo menos umas 1.000 não é para você? Você acha que essas 8.000 não é para sua casa, para sua família? 8.000 promessas para você. Então a gente toma posse. Se eu aceitei a Jesus, se eu tenho Deus como meu Senhor e Salvador, se eu caminho com o Senhor, eu tenho a legitimidade dessas promessas. Essas promessas são para nós. Essas promessas é para você, neste ano de 2025, por isso que eu falo, a grande possibilidade de Deus neste ano, da gente experimentar coisas novas, porque tem promessas de Deus, são 8.000 promessas para você e para a sua vida. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de bênção e nos reserva promessas maravilhosas, A maior dessas promessas, a maior delas, salvação em Cristo Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, pereça? Não pereça. Morre e pronto, tenha vida eterna. O maior das promessas, o maior milagre, esse nós temos que experimentar. Este é o milagre que nós anseiamos. E este é o milagre que todos quanto aceitaram a Jesus, como diz o próprio versículo que acabamos de falar, está debaixo da promessa. Já não é morte eterna, mas agora é vida eterna. Essa é a maior promessa. Mas tem algumas promessas que eu vou citar, não vão ser 8.000, porque senão nós ficaríamos aqui até 2026 falando dessas promessas. Mas eu quero citar algumas promessas de Deus para reanimar o seu coração, para te dar um gás, um renovo e falar: 2025 vai ser o ano da minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Foi o que o pastor Valteci pregou na virada de ano, né? Flecha da vitória. Essa flecha da vitória vai alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, algumas promessas. Deus nos prometeu um novo coração. Ele diz o seguinte, Ezequiel 36:26: darei a vocês um coração novo. Porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha que promessa maravilhosa.
Ezequiel 36, 26, a outra promessa. Cristo prometeu a sua provisão. Tem provisão do céu para nós. Ele diz o seguinte: portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas vos serão acrescentadas. Mateus 6, de 31 a 33. Mais promessas? Vamos lá? Deus prometeu vida eterna. E aí ele diz o seguinte: esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. 1 João 2, 25. Vamos mais uma. Jesus prometeu vida plena, vida em abundância. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, em abundância, Mais uma promessa, Deus prometeu prosperidade, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro, de abrir as portas das possibilidades. Jeremias 29, 11. Vamos mais uma? Deus prometeu revestimento de poder. Isso é maravilhoso. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós temos o selo, nós vamos receber também a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Então, promessa de Deus sobre a sua vida, há poder de Deus, há poder do Espírito Santo. Mais uma para a gente fechar. Não são as 8.000, mas vamos parar por aqui, né? Jesus prometeu que Ele vai voltar. Jesus prometeu que voltará. E Ele diz o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Quem quer uma morada no céu? Quem quer tomar posse dessa promessa? Porque Ele vai voltar e Ele vai buscar a igreja do Senhor Jesus. Ele vai buscar nós. Quem é a igreja? Nós falamos isso hoje de manhã. Nós estamos com essa série no domingo de manhã falando de valores inegociáveis de uma igreja em célula. E falamos isso nessa manhã, que a igreja do Senhor Jesus não é esse prédio, mas a igreja do Senhor Jesus somos nós, eu e você, e Ele vai voltar e essa promessa para nós. Então, queridos, essas são as promessas e nós temos que tomar posse dessas promessas de Deus, porque uma coisa é o alimento lá do Egito, uma coisa é um alimento lá debaixo da escravidão, outra coisa é comer maná no deserto, como um peregrino, como passagem, é momento de provisão. É um alimento de provisão. Mas Canaã é a terra da promessa. Canaã é onde nós somos surpreendidos por algo ainda maior que a gente nem imagina. Então Canaã que é o nosso destino, essa Canaã celestial. Maná era para um dia, se deixasse para o outro dia estragava. Mas Canaã não, você pode ter frutos e mais frutos e eles não estragam. Eles não estragam. Então, nós temos que crer nessas promessas de Deus, que é para nós, é para agora, é para este momento, é para o nosso futuro, é para a nossa família, é para a nossa geração. Nós temos que crer nessas promessas, isso abre as possibilidades. Se eu começar a orar e ler na palavra essas promessas, como eu acabei de ler agora, e falar: Senhor, está aqui na Tua palavra, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo. Então, Pai, eu estou esperando isso. Você acha que Deus não vai cumprir? Você acha que Deus não vai fazer? Você acha que Ele vai contradizer aquilo que Ele escreveu na palavra? Se são promessas, é para nós. E se é para nós, nós temos que tomar posse. Isso abre possibilidade. Isso abre possibilidade. Para a gente fechar, a terceira atitude, que é fundamental e também é acessível a nós. A primeira, vocês lembram? Renovar o pacto, renovar a aliança com o Senhor. A segunda, tomar posse das promessas. E a terceira,
conquistar a terra prometida. Pode colocar para nós aí. Dá para identificar onde que é essa foto? Aqui antes de ter nada. Aqui antes que era só um vazio. Nós tomamos posse e conquistamos essa terra. Nós tomamos posse e conquistamos. E o versículo ele diz o seguinte, versículo 12. Um dia depois de comerem um produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano, no ano de 2025, essa é eu estou acrescentando aqui, né? Eles comeram do fruto da terra de Canaã. Naquele mesmo ano eles começaram a saborear das promessas de Deus. Naquele mesmo ano eles começaram a saborear. Então nós precisamos conquistar a terra prometida. Nós fizemos uma aliança, nós tomamos posse da promessa, mas agora a terra prometida não cai do céu. Agora, as conquistas que tem, Deus abre as portas, mas nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar. Há coisas que Deus vai fazer, e Ele faz muito, como eu falei, 8.000 promessas. Mas muitas das coisas, nós que temos que tomar a iniciativa, nós que temos que sair da inércia, nós que temos que ter o desejo de sair do deserto e tomar posse e apossar mesmo das coisas que Deus deu. Porque a terra prometida tinha resistência e muita para eles tomarem posse. Tinha muita resistência daquele povo que ainda estava lá. Mas Deus prometeu e Deus foi à frente. Então no deserto caía do céu. O maná caía do céu, mas em Canaã, na terra prometida, o milagre, ele brotava da terra, ele sai da terra, e para sair tinha que cultivar, tinha que semear, tinha que preparar, e aí você colhia, e aí realmente você experimentava. A terra da promessa era uma terra abençoada, e cheia de frutificação, porque a mão de Deus estava lá. E como eu falei, nesse período nosso de deserto, o quintal era grande, e aí o que mais dava realmente era o aipim, mas tinha outras coisas que a gente não precisava naquele período, né, de plantar, mas nascia, brotava da terra, e a gente tinha que ir lá colher, não ia para a nossa mesa e nem para o nosso prato, mas nós tínhamos que ir lá colher. Então tinha muitas frutas, mamão, maracujá, laranja, manga, hortaliça, tinha demais, mas a gente tinha que ir lá colher. E isso foi um tempo de Deus nesse período dos 2 anos e meio. Depois, quando acabou o deserto, entrando na terra prometida, aquele quintal também foi duro, não produzia mais nada, não saía mais nada. Mas havia outra provisão de Deus, havia outro lugar que Deus estava provendo. Então, as portas antigas, elas precisam ser fechadas. As coisas do passado, nós precisamos deixar no passado. Paulo vai falar em Coríntios que as coisas velhas ficaram, eis que eu vou fazer tudo novo. Então, as portas provisórias, que deserto é provisão, é algo provisório, e antiga, elas têm que ser fechadas quando entrarmos na nova terra, na terra da promessa. Fechamos o templo, vamos vender aquele prédio, porque agora nós estamos neste lugar. As coisas antigas aconteceram, glória a Deus, mas Deus tem coisas novas e possibilidades grandes aqui para nós agora. Deus tem coisas grandes na sua célula que multiplicou e que você começou agora. A célula passada, glória a Deus, Deus vai continuar fazendo lá, mas coisas novas vão acontecer agora na sua vida. Por isso que nós temos que conquistar, e essa conquista demanda mesmo investimento. Investimento na oração, investimento na dedicação, investimento na responsabilidade, investimento. Fizemos uma nova aliança, tomamos posse da promessa. Vamos ficar com o braço cruzado aqui? Vamos ficar sentado no banco? Vamos ficar olhando a nossa célula? Vamos ficar parados? Vamos ficar esperando cair alguma coisa do céu? Vamos ficar esperando as pessoas virem? Tem alguém com o braço cruzado aí? Levante seus braços. Somos livres no Senhor Jesus. Somos livres no Senhor Jesus. As portas antigas
serão fechadas quando entrarmos na nova porta que Deus colocou para nós. Novas portas, novas possibilidades. Aqueles que se apegam facilmente, né, às coisas antigas. Vocês são assim? Tem um cômodo lá que é tudo cheio de coisa antiga que você não quer. Vamos fazer uma visita lá e colocar fogo nesse negócio? Porque Deus está esperando você esvaziar esse cômodo para colocar mobília nova. Deus está esperando você jogar esses talheres que é lá da época do casamento, há 40 anos atrás, para te dar uma coisa nova. Seu marido está querendo comprar um jogo de talheres, de faca novo para você, mas joga fora esses velhos que... Chega daquele ambiente de Egito, de mesquinhez. Você é daqueles que o sabonete acaba e fica um pedacinho, você vai e cola no outro? Canaã é coisas novas. Nem vou falar as outras coisas. O maná ali traz uma segurança diária, trazia uma segurança diária para aquele povo, mas o leite e o mel, que é a promessa de Deus, ela é a novidade, ela gera esperança, ela gera possibilidades infinitas. Maná caía do céu e era uma realidade, mas leite e mel da terra prometida sempre tem novidades, sempre tem novidades. Exemplo prático disso, exemplo prático para a gente estar fechando. Deserto, Egito, deserto e terra prometida. Exemplo prático. Você casa para a vida toda, amém? Até que a morte separe, amém? Você gera família para gerações, amém? Você gera filhos com propósito. Você trabalha para prosperar. Você estuda para ser um profissional de excelência. Você participa da célula porque quer crescer espiritualmente. Você dedica os seus dons e os seus talentos na obra do Senhor por amor e zelo, para não ficar com os braços parados. Amém? Isso é exemplo de estar na terra prometida. Isso é exemplo de tomar posse das promessas. Isso é exemplo de reanimar ou refazer a aliança com o Senhor. Isso é estar em Canaã. Agora, vamos ao contrário. Infelizmente, tem muitos morrendo no deserto. Por quê? Casam pensando na separação. Se não der certo, separa. Isso está no Egito, no deserto. Geram filhos sem propósito. Os nossos filhos foram criados com um propósito. Eles são um flecha e tem que acertar o alvo certo. Então nós não aceitamos que os nossos filhos caminhem no mundo, mas tem que caminhar na presença do Senhor, porque eles também estão debaixo de uma promessa. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Promessa de Deus. Então, se nós refizemos uma aliança, se nós tomamos posse dessa promessa, nós vamos conquistar isso em nome do Senhor Jesus. Os seus filhos vão estar aqui, na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. O seu esposo vai estar aqui, a sua esposa, os seus pais vão estar aqui, porque aqui eles vão estar debaixo da promessa, em nome do Senhor Jesus. Então, filhos geram filhos sem propósito, estudam só para ter diploma. Isso é deserto. Vem à igreja só por causa das bênçãos. Participa de uma célula porque todos têm que estar numa célula. Essa igreja é uma igreja em célula, então eu tenho que estar. Tem dons e talentos maravilhosos, mas estão enterrados. Isso é mentalidade de escravidão. Isso é mentalidade de morrer no deserto. Isso é a mentalidade daquele povo que saiu, que tinha tudo, mas estava murmurando, querendo os alhos e cebola do Egito, em vez de provar das promessas de Deus de uma terra que emana leite e mel.
As possibilidades, elas são oferecidas e são para todos nós. Eu creio num ano de possibilidades. Vamos ficar de pé? Já não dá mais tempo. Como eu falei, 3 atitudes bem acessíveis a nós, que pode mudar o nosso ano, que pode abrir possibilidades. Renovar a nossa aliança com Deus, tomar posse das promessas e conquistar a terra. Isso tem que ter atitude, isso tem que sair da inércia, isso tem que ter decisão, isso tem que ter coragem, isso tem que ter ousadia. E a palavra do Senhor diz que nós somos povo ousados. Então, o primeiro desafio que eu quero lançar para você. Você quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite? É a primeira coisa, é o primeiro passo, é a primeira atitude que vai mudar a história, que vai abrir possibilidades, e não tem como. Meu desejo é que todos falassem, eu quero. Mas não da boca para fora. Mas que assumisse uma responsabilidade com Deus nessa noite. Eu sei que não vai caber aqui na frente, mas Deus quer ver a sua atitude, ainda que fique embolado aqui. É um tempo de você renovar a sua aliança. Um tempo de você falar, Senhor, este ano eu vou ler mesmo a Bíblia toda, vou ter meu tempo de devocional, vou assumir um compromisso na célula, vou assumir um compromisso com o Senhor, não com o pastor, não com o líder, mas com o Senhor. Quem aqui ainda nunca fez essa oração? Senhor Jesus, eu te convido, entra no meu coração, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Levante a sua mão bem alto. Quem não fez essa oração, nunca fez essa oração? Senhor, eu te convido, entra no meu coração, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe que essa oração pode parecer palavras lançadas ao ar que não tem muito significado, mas no reino espiritual muda tudo. A Bíblia diz que quando nós fazemos esta oração e sendo sincera no nosso coração, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então o seu nome pode ser escrito no livro da vida. Isso muda tudo. Isso muda completamente. Quem aqui distanciou do Senhor? Está distante, desviou, esfriou e hoje quer renovar uma aliança. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Quem aqui é membro da igreja já, serve ao Senhor, mas acha que tem que renovar uma aliança com Deus? Acha que é necessário isso para romper 2025 debaixo de muitas possibilidades? O Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção. Enquanto eles cantam, eu desafio você a sair do seu lugar, porque eu vou chamar os pastores aqui em cima, pastor Tiago, pastor Félix. Eu quero orar por você e profetizar sobre o ano de 2025. Então o ministério vai estar cantando, sai do seu lugar, vem aqui à frente, e nós vamos estar ministrando sobre a sua vida. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem à frente, nós queremos orar com você. Tempo de renovar a aliança, tempo de experiências novas, tempo de possibilidades novas. Nós vamos fazer 3 orações. O pastor Félix vai estar orando pelos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses. Depois eu vou estar orando, aliás, o Tiago vai estar orando pelos meses de maio, junho, julho e agosto, e eu vou fechar com setembro, outubro e novembro, profetizando sobre a sua vida, renovo de aliança, posse das promessas e conquista das grandes possibilidades de Deus. Amém? Vamos lá. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo mês de janeiro que já começou. Te exaltamos, meu Deus, porque há grandes expectativas neste ano. Assim como disse o profeta, eis o caminho, andai por ele. Nós queremos profetizar que em janeiro o caminho já está à nossa frente. Nós declaramos, ó Deus, que em fevereiro nós continuaremos firmes no caminho. Continuaremos, ó Deus, firmes querendo o Senhor. Não deixaremos, Senhor, que o mês de janeiro que passou e o mês de fevereiro que chega, nós abatemos a nossa vida cristã, nossa vida devocional, nossa vida de consagração. Nós abençoamos o mês de fevereiro, nós abençoamos o mês de março. Senhor, este ano, no mês de março, acontecerá a festa da carne. Nós não seremos influenciados pelas festas da carne, o carnaval, mas nós estaremos em consagração ao Senhor, focando, olhando para a cruz, olhando para o alvo, olhando para Cristo Jesus. Não deixaremos as lutas e dificuldades que são normais da vida nos paralisar, mas nós seguiremos adiante. Abençoamos o mês de março, abençoamos o mês de abril. Meu Deus, é o 4º mês do ano. Nós profetizamos que chegaremos em abril renovados, alegres. Chegaremos em abril glorificando o Senhor e declarando que 1/3 do ano nós já vencemos debaixo da graça, debaixo do poder, prosperando em Cristo, prosperando na vida espiritual, prosperando na vida familiar, prosperando na vida financeira, prosperando na vida profissional, prosperando na nossa célula, na nossa vida pessoal, nos relacionamentos. Senhor, nós abençoamos esses 4 meses, colocamos diante do Senhor janeiro, fevereiro, março e abril. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós, renovados em Ti, Senhor, abençoamos então os meses de maio, junho, julho e agosto, Senhor, e colocamos todos eles diante do Senhor, meu Deus, para o Senhor continuar o que o Senhor começou nos meses que já foram abençoados, de janeiro a abril, obras que o Senhor já começou e que o Senhor vai continuar fazendo, Senhor. Então, meu Deus, nós queremos declarar que em maio haverá salvação nas famílias. É um mês especial das famílias, é o mês do nosso retiro da igreja, um dia de celebração e de lazer. Meu Deus, nós queremos declarar que junho, meu Deus, é tempo de festa. Meu Deus, junho é tempo de celebrar os feitos do Senhor até a metade do ano.
Junho é tempo de contar as bênçãos do Senhor, de olhar para trás pelo que o Senhor fez de janeiro até junho, Senhor, e contaremos e bendiremos o teu nome, porque o Senhor foi bom demais, Senhor. E nós faremos isso, Senhor. Julho, meu Deus, julho é mês de continuar celebrando a vitória do Senhor, olhando para frente, olhando para os 6 meses que virão, porque vencemos um ano, mas a vitória do Senhor continua conosco até o restante da caminhada. 6 meses à frente, Senhor, consagramos ao Senhor o mês de julho e o mês de agosto, Senhor, onde celebramos o Dia dos Pais. Senhor, o Senhor quer levantar homens poderosos nessa igreja, Senhor. Nós queremos abençoar os homens, os pais de agora, os pais que já são duplamente pais porque são avós, os pais de amanhã que hoje são meninos, mas serão pais logo à frente, Senhor. Nós queremos abençoar os nossos homens. Te pedir, meu Deus, que o mês de agosto seja um mês diferente na vida dos nossos homens, meu Deus. E que os lares sejam impactados pelo que o Senhor vai fazer na vida dos nossos homens, Senhor. Homens que são posicionados em Ti, com o sacerdócio firmado em Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós abençoamos esses meses. Amém e amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ore comigo agora, fala: Senhor Jesus, nesta noite, primeiro domingo do ano, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. Eu estou reafirmando que eu quero andar neste ano, todos os dias, de cada mês, na Tua presença. Eu vou cortar a carne e eu vou buscar, Pai, minha vida em santidade ao Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha vida, o meu ser, e eu tomo posse das promessas. E o Senhor vai me fortificar para conquistar todas as possibilidades que o Senhor tem para mim neste ano de 2025. Amém. Por isso, Senhor, nós abençoamos o mês de setembro, de outubro, novembro e dezembro. Eles vão chegar em dezembro, Pai, e vão contar diversos testemunhos de grandes coisas que o Senhor fez na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual. Grandes conquistas, Senhor. Senhor, eles vão ser surpreendidos pela graça do Senhor. Pai, vai ser um tempo de colheitas fartas e abundantes. Ó Deus, como naquela passagem que eles lançaram a rede e vieram tantos peixes que a rede já estava arrebentando. Vai ser assim, Pai, para a glória do Teu nome. A rede vai quase arrebentar de tanta colheita farta, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós os abençoamos, meu Deus, e que nesta noite ninguém saia daqui sem reafirmar um compromisso com o Senhor. Esta é a oportunidade, Pai, de mudar o ano, de mudar a história, de mudar a vida. Então, Senhor, ninguém saia daqui sem tomar uma decisão de voltar, de caminhar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica aqui um pouquinho ainda, do jeito que vocês estão.